Mas a eficiência dos mercados globais pressupõe, então, um dispositivo internacional de gestão de crise, a existência de um sistema supranacional de regulação, porque o problema central das finanças é exatamente resolver essa tensão permanente entre a necessidade de liquidez dos poupadores e as imobilizações de capital necessárias à produção de riqueza material, enquanto fundamento do valor. Meu tempo está muito escasso, eu vou ter que fazer algum corte, como eu havia mencionado, e vou para a parte dos dados. Bom, o conceito de financiarização eu tenho que colocar. Um processo de financiarização, ele se desenvolve quando a acumulação de riqueza ou enriquecimento, ele está assegurado preponderantemente através de conversão direta de capitais em forma monetária e financeira em mais valor sob forma monetária e financeira. E qual é a consequência disso? A consequência direta é que a necessidade de imobilizações são drasticamente reduzidas, ou seja, a pessoa pode chegar a um enriquecimento sem se imobilizar através de indústrias, através de empresas. Tá? Ou seja, a globalização financeira amplificou esta possibilidade. É claro que isso tem consequências econômicas, uma delas é isso, você reduz o imobilizado produtivo. A gente tem dados que mostram que a taxa de acumulação de capital produtivo caiu nessa fase de globalização exatamente por isso, pela possibilidade de valorização direta na esfera financeira, reduzindo a necessidade de imobilização. Tá? A consequência é elevar a taxa de desemprego e reduzir o ritmo de crescimento econômico dos países. Os mercados globalizados, então, aprofundaram essa possibilidade. Esse gráfico foi desenvolvido pela Krippner, que é uma estudiosa americana da financiarização, e é para a economia dos Estados Unidos. A gente vê aqui que a massa de juros, a composição da renda de portfólio das corporações não financeiras americanas, porque se fosse financeiras, tudo bem, mas não financeiras. Tá? O dividendo vem perdendo a participação, os ganhos de capital praticamente estacionados, a parte referente aos juros é que tem a maior participação, inclusive crescente. A economia americana apresenta também, isso é um fato a se destacar, ela apresenta essa configuração em que a primeira linha, a linha preta, são os ganhos de produtividade, a evolução da produtividade de trabalho, e embaixo é o salário médio real. Então, uma forte desconexão entre produtividade e salário, o que significa aumento da concentração funcional da renda na economia dos Estados Unidos. Mas essa configuração a gente vem encontrando para vários países no mundo, inclusive para o Brasil, ou seja, os lucros aumentaram a participação no produto e os salários perderam participação. Inclusive, o Brasil, o dado é claro para a economia brasileira. Mais à frente, eu vou ter que avançar. A gente observa aqui que o azulzinho são os salários com os rendimentos de autônomos, trabalhadores independentes, e o de baixo, o vermelhinho, é apenas salários. Tivemos aqui um decréscimo no regime autoritário militar dos anos 70, depois uma recuperação ao longo dos anos 80, abertura política, Nova República em 85, depois, com o processo de abertura, a massa salarial com percentagem do PIB vem declinando. Então, os trabalhadores perderam participação no produto. Se você considerar a distribuição primária da renda como aquela que vai para os lucros e a outra que vai para os salários, à medida que a participação do salário declinou, a participação dos lucros subiu. Isso ficou claro num outro gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui, porque é muita coisa, eu não tinha noção do tempo que eu tinha, mas... Bom, esse gráfico aqui, a gente calculou a proporção investida do lucro médio, não é o lucro de uma empresa individual, mas o lucro macroeconômico. Tá? É muito reduzida comparativamente ao período de alto crescimento que o Brasil já teve. Repare que o azul é a participação dos lucros, tá? Desculpe, o vermelhinho é a participação, é a profit share, é a participação do lucro no produto. Ela vai crescendo na fase de globalização de abertura, mas a parte investida dos lucros não. Tá? Sem estudar o processo de financiarização, nós não temos como explicar isso. O que significa que uma parte do lucro não é alocada produtivamente.
tá, é alocada financeiramente e não vai para a esfera produtiva, para os setores real. Ou seja, o fenômeno da financiarização também se expressa nessa configuração. Repara que, no passado, lucro e parte investida, ou seja, a poupança das empresas, cresciam em correlação positiva. Tá? Agora, os lucros aumentam, inclusive esse gráfico confirma a posição lá dos salários, os salários declinaram, os lucros sobem. Mas a participação da poupança, ou seja, a proporção investida desses lucros, declina e atinge o seu nível. Aqui tem uma ligeira recuperação que tem a ver, inclusive, com a atual fase de retomada do crescimento, lá embaixo. Se eu pegar aqui, eu vejo uma pequena tendência de retomada, mas num nível muito inferior ao nível que tínhamos, tá, entre 1951 e 76. Esse fenômeno só é explicável se a gente olhar o relacionamento entre a esfera financeira e a esfera real, senão não tem como explicar. Porque, inclusive, esse dado mostra que não há problemas de poupança na economia brasileira, não há escassez de poupança. O problema que temos é de composição da poupança. A poupança está aí, mas uma parte dela não é alocada diretamente na esfera produtiva, porque é muito mais vantajoso não alocar. Tá? Muito mais vantajoso comprar títulos financeiros, ativos financeiros. Esse é exatamente o fenômeno da financiarização, tá? Que explica, inclusive, o aumento do desemprego, tanto na Europa, quanto no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Bom, eu não tenho mais tempo para mostrar as estatísticas. Gostaria só de terminar com esse gráfico aqui, que não sei se vem acompanhando, mas o Brasil está em plena transição demográfica, ou seja, não somos mais um país de crianças, um país de jovens. Para 2006, cerca de 67% da população brasileira já está em idade ativa, ou seja, entre 14 e 65 anos. É exatamente a linha azul. Tá? É uma tendência demográfica de longo prazo. Essa razão pia, população em idade ativa, sobre a população, nos dá o quê, em termos econômicos? Nos dá a oferta potencial de força de trabalho. Repare que entre 50 e 90, portanto, na economia fechada, eu não estou defendendo a economia fechada, mas eu tenho que olhar os dados e explicar, entender por quê. Tá? Essa razão, a vermelhinha, que é a razão do nível geral de emprego sobre a pia, nos dá a medida que a economia consegue prover postos de trabalho para absorver o aumento da população em idade ativa com percentagem da população total. Repara que a razão oscila em torno da azulzinha, da série azul, mas não se afasta muito. No entanto, no período de abertura comercial e financeira, a razão declina dramaticamente e se estaciona lá embaixo. Tá? Quer dizer, não é o pior dos mundos, porque se continuasse a cair, sim, seria o pior dos mundos. Mas, de qualquer maneira, a diferença entre PIA, população, e NPIA é muito grande. Okay? Bom, o meu tempo se esgotou, eu queria agradecer a todos pela atenção e quem tiver alguma dúvida, eu posso mostrar os restantes dos dados da pesquisa. Muito obrigado. Sr. Miguel Bruno, muito obrigado pela sua participação inicial conosco.